Pois é, galera. Infelizmente, mais uma temporada decepcionante pro time do São Paulo. Infelizmente, mais uma temporada para se esquecer, né? Uma temporada onde o torcedor são paulino sai machucado novamente. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu não lembro uma última temporada que eu chegasse e falasse: nossa, essa temporada foi a temporada do São Paulo. Até porque em 2023, quando conquistamos a Copa do Brasil, o nosso desempenho no Campeonato Brasileiro foi um desempenho ridículo, um desempenho inaceitável, um desempenho que um time grande não pode ter. Nós conseguimos uma vitória em 19 partidas fora de casa. Nós fechamos com 14 vitórias e 13 derrotas. E é algo que, para um time grande, é inaceitável. Aconteceu uma, duas vezes, ok, é do jogo, é do futebol. Mas o São Paulo, ele normalizou estar na parte do meio para baixo da tabela. E, infelizmente, somente a diretoria do São Paulo que não entendeu isso. Eu vou deixar tocando de fundo o vídeo das campanha do São Paulo de 2023 na Copa do Brasil, até porque acredito que tenha sido nossa última alegria aí nos últimos 15, 16 anos. E foi algo realmente fantástico, graças não só aos jogadores, mas também ao Dorival, que abraçou o time e fez com que o time rendesse dentro da Copa do Brasil. Mas, falando de momento atual, o time ele vive uma das maiores crises, se não a maior crise já vista na instituição. E a perspectiva de melhora não aparece para nós, tá? A perspectiva é que só piore entre esse ano e nos próximos anos. A diretoria do São Paulo, ela demitiu o Crespo, porque o Crespo ele dizia que com o elenco atual que nós tínhamos, com a capacidade dos jogadores de decisão, com a capacidade dos jogadores de mudar uma partida, nós brigaríamos por 45 pontos. E a diretoria entendeu que as falas do Crespo eram falas que não poderiam ser ditas. Eu concordo, tá? Eu concordo. Com um clube como o São Paulo Futebol Clube não pode, no começo do ano, dizer que vai brigar por 45 pontos. Mas só que nós temos um porém aí. O time do São Paulo, nos últimos anos, tem sido um time que, além de passar vexames, né, derrotas inexplicáveis, como por exemplo contra o Mirassol, eu acho que foi ali a gota d'água, o São Paulo ele não compete. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, o São Paulo não compete há muito tempo. Eu não lembro a última vez que eu acreditei em um possível título do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, quando isso acontece, quando isso ocorre, nós, infelizmente, temos que mudar a frase, nós temos que mudar a mentalidade para poder voltar a ser o que nós éramos. E você querer mentir para o torcedor dizendo que vai brigar com um time como esse é pior. Então, pelo menos o que o Crespo estava dizendo era algo que iria de encontro. E sabíamos também que o São Paulo com o Crespo não iria chegar muito longe, tá, gente? Até porque na temporada passada o São Paulo foi um mero coadjuvante a temporada toda. Foi uma temporada ruim, uma temporada que não tivemos perspectiva de nada, né? E o Crespo era o treinador. Mas só que
ter demitido o Crespo adiantou alguma coisa? Na minha opinião, só piorou, tá? Eu acho que rachou ali o elenco, o time se desgastou, a torcida se desgastou, até porque com a saída do Crespo, a ideia seria trazer alguém que tivesse pulso, alguém que tivesse trajetória, que tivesse currículo. Por exemplo, se o São Paulo demitisse o Crespo e trouxesse o Renato Gaúcho, eu tenho certeza que a torcida iria abraçar, claro, chateada com a demissão do Crespo, mas iria abraçar. Agora, além da demissão do Crespo, o time do São Paulo, a diretoria do São Paulo, nos traz Roger Machado, que infelizmente, com todo respeito ao Roger Machado, a sua trajetória, a sua carreira, infelizmente ele não tem bons retrospectos, né? E a maioria das saídas dele de clubes são saídas ruins, exceto ali do Juventude, por exemplo, que ele estava indo numa ascensão e acabou saindo. Então, além da diretoria ter demitido o Crespo, ela criou assim um inferno na vida do torcedor, na vida do Roger. O torcedor não merecia o Roger não merecia passar por isso, tá? E além de uma entrada promissora, o Roger teve um início promissor, ele decaiu e foi uma contratação que todos sabiam que não iria dar certo, todos, exceto a diretoria do São Paulo. E obviamente acabou causando a demissão do Roger Machado. Agora eu pergunto pra você, torcedor, quando o São Paulo demitiu o Roger e começou a se ventilar a volta do Dorival Júnior, você, torcedor, você achou mesmo que mudaria alguma coisa? Você achou mesmo que o Dorival chegaria e mudaria o cenário e o São Paulo voltaria a vencer e começar a disputar? Eu vou ser sincero, eu não acreditava nisso. Inclusive, eu era contra a vinda do Dorival Júnior. Porque eu sou muito grato ao Dorival por ter conquistado a Copa do Brasil, mas o Dorival, em Campeonato Brasileiro, o retrospecto dele é pífio. O retrospecto dele é ruim. E o São Paulo precisava de um técnico que mudaria o cenário, tá? E eu vejo que o Dorival, ele está tentando não, ele tem feito isso nas suas formações, parelhar o São Paulo de 2023 com o São Paulo de agora. Por quê? O São Paulo de 2023 jogava ali mais ou menos um 4-2-3-1, um 4-4-2, ali se defendendo como 4-4-2, e na ponta direita era realmente um ponta direita que cortava para dentro e batia, que era o Wellington Rato. Hoje nós temos o Arthur. E na ponta esquerda, o São Paulo não tinha um ponta esquerda. Ele tinha uma dobra ali. Era o Caio Paulista como lateral esquerdo, que subia muito. E o Rodrigo Nestor, que fazia essa dobra com ele. Enquanto o lateral direito ficava um pouco mais. E hoje, se a gente for analisar o São Paulo de 2026 do Dorival, é mais ou menos isso. O nosso lateral esquerdo sobe muito, muitas das vezes é o Wendel ou o Iago. E o Marcos Antônio, ele faz as dobras ali. Mas não tá dando certo, né? E o Dorival, ele insiste nisso. Em 2023, o Luciano e o Caleri viviam bons momentos, né? O Luciano principalmente. E na saída do Luciano tinha um Lucas que voltou com fome, querendo vencer. Então, isso muda muita coisa, se a gente analisar o São Paulo de hoje. E não adianta o Dorival insistir nisso, porque não tá dando certo. Na minha opinião, hoje, o São Paulo deveria, sei lá, fechar a casinha, jogar ali com 3 zagueiros, um 3-5-2, né, defendendo ali com 5-3-2, né, pra não perder. E o São Paulo, ele tem perdido muitos jogos inclusive acessíveis, mas que hoje, pro São Paulo, é algo muito difícil. E torcedor, você acredita mesmo que contra Red Bull Bragantino, contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras,
O São Paulo vai vencer? Infelizmente eu não vejo isso. Claro que contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro, o São Paulo vai jogar no Morumbi e é um fator muito decisivo. Inclusive tem uma frase do Casimiro que ele fala que tem jogos que você vai assistir, tem jogos que você vai torcer. Você tem que torcer. E nesses próximos jogos dentro do Morumbi, o torcedor tem que ir com essa mentalidade. Tem que ir para torcer. Porque se depender somente desses jogadores, o São Paulo vai cair. E eu vou ser ainda mais radical. Por mim, o São Paulo deveria demitir o Dorival hoje. Uma observação. Na minha opinião, eu vou ser sincero, tá? Eu não me surpreenderia se o São Paulo ganhasse a Sul-Americana dessa temporada. Até porque o Dorival em mata-mata realmente é muito bom. A torcida do São Paulo em mata-mata é outra parada. Mas não adianta nada a gente ganhar a Sul-Americana e cair no Brasileiro. Eu não tô nem aí pra Sul-Americana. Eu quero que a Sul-Americana, se foda. O importante é o São Paulo não cair. E na minha opinião, o São Paulo com o Dorival vai cair. Não temos perspectiva. A gente não tem perspectiva. O Dorival ele não tentou mudar nenhuma vez a mentalidade do time, a formação, a forma de jogar. Ele não tentou. Somente uma vez, que foi contra o Bolívar fora de casa, porque ele entrou com 3 zagueiros. E pra mim foi a melhor partida do São Paulo com o Dorival, tá? Já são 11 partidas, 2 vitórias. Vocês acham mesmo que dessa forma o São Paulo não vai cair? Galera, o São Paulo está a apenas 3 pontos da degola. 3 pontos. É muito perigoso. Eu sei que nós temos Internacional, Grêmio e Santos. O Santos está jogando nada. O Grêmio Internacional, eu vejo perspectiva de melhora, tá? Embora o Grêmio tenha perdido 2 partidas seguidas aí, eu vejo perspectiva de melhora entre Grêmio e Internacional. Mas a gente não pode jogar dependendo dos outros. Temos que depender de nós mesmos. E o São Paulo precisa mudar, tá? O São Paulo precisa mudar. Enfim, torcedor, o que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo, discordam de mim. Curtem, compartilhem. Eu vou começar a gravar mais vídeo, voltar ativa, para poder falar um pouco mais, inclusive do São Paulo. Porque nesse momento nós temos que se unir e tentar fazer com que esse time não caia. Em 2017 nós tínhamos um ponto muito importante, que era o Hernanes. Hoje eu não vejo nenhum jogador de São Paulo. Não tô falando de qualidade técnica, mas eu tô falando de comodidade, vontade, garra. Eu vejo que os jogadores de São Paulo, eles não têm garra para vencer. Eles não são jogadores que aceitam muito fácil a derrota. E na minha opinião, é isso que tá impactando ainda mais o São Paulo. Enfim, galera, é isso. Até a próxima. Fui.